Como combinar os alimentos do jeito certo para emagrecer? Hoje nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber para emagrecer fazendo as combinações certas de alguns alimentos. Dependendo das associações que você faz, pode atrapalhar o seu metabolismo, a perda de gordura corporal e o processo de emagrecimento acaba ficando difícil. E lembrando que quando eu falo em emagrecimento, quando eu falo em corpo magro, não existe um peso ideal. O peso ideal é aquele corpo que você se sente bem. É aquele corpo que você se sente feliz, que você se sente ativa. Aquele corpo que você olha no espelho e gosta do que vê, gosta do que está enxergando e tem orgulho dessa mulher que você está vendo. Não é o meu corpo, não é o corpo de capa de revista, corpo de Instagram. Então, isso é muito importante. É o corpo que você se sente feliz. Muitas vezes, para mim, pode ser 2 quilos, para você pode ser 5 quilos. Mas antes, quero te pedir um favor. E logo no início desse vídeo, deixar o seu like e se inscrever no canal para que mais pessoas possam emagrecer de forma saudável e definitiva, sem complicação. Iniciamos essa aula com algo que é muito importante. Quero que você entenda, porque é o ponto-chave no processo de emagrecimento. Preste atenção ao que eu vou te falar. Fazer as combinações certas muda o impacto de como esse alimento é absorvido no seu sistema digestório, principalmente quando o foco é perda de peso definitiva e não ficar naquele reganho de peso que é o famoso efeito sanfona. Algumas pessoas conhecem como efeito platô e isso só acontece quando você emagrece rapidamente, principalmente comendo pouco e fazendo dietas restritivas. Você até emagrece rápido, mas logo volta a ganhar todo o peso perdido. E isso é muito importante você entender. Quanto mais você fizer essas dietas malucas, essas dietas da moda, cortando grupos alimentares, que vamos falar mais à frente, mais vai atrapalhar o processo de perda de gordura corporal e de emagrecimento. Muitas pessoas fazem aqueles detox de 7 dias, de só líquido, mas tudo isso vai piorar o seu metabolismo. E isso só vai atrapalhar o processo. Pois eu pergunto a você, isso é algo que vai conseguir manter a longo prazo? Uma dieta restritiva, comendo só alface, frango, dieta do ovo, dieta da banana? Pois eu pergunto para você, se você vai conseguir manter a longo prazo. Se a resposta for não, esquece. Isso só vai fazer com que o seu organismo entre no modo sobrevivência, que chamamos de termogênese adaptativa, que nada mais é do que um mecanismo adaptativo de sobrevivência do nosso corpo para economizar energia, que é o que acontecia na pré-história. Os homens caçavam e depois ficavam dias sem comer até achar uma nova caça e o organismo entendia isso como se ele estivesse em modo sobrevivência, que ele precisava acumular energia em forma de gordura. E por que os homens das cavernas não eram sobrepeso, não tinham problema com obesidade? Por quê? Porque eles passavam o dia na caça, passavam o dia se movimentando, trabalhavam com plantações e eles eram muito ativos, diferente dos tempos de hoje, de vida moderna, que a gente acaba se movimentando menos e gastando muito menos do que a gente consome. Então, era essa forma dos nossos antepassados e o corpo se adaptou a isso. Quando você restringe muito alimento, você acaba fazendo com que seu corpo entre nesse modo de termogênese adaptativa. E quanto maior a perda de peso em um tempo curto, maior será essa termogênese adaptativa. Então, gente, não entrem nessas neuras, dessas dietas malucas.
Não pensa para daqui 15 dias, para daqui a um mês. Eu escuto muito no consultório, escuto muito nas redes sociais, eu preciso emagrecer porque eu tenho uma festa daqui a 15 dias, eu preciso entrar naquele vestido, eu preciso entrar naquela roupa. Não pode, você não pode pensar assim. Enquanto você pensar assim, você vai ficar nesse efeito sanfona. Você até emagrece, mas logo você volta a engordar. E você acaba não conquistando o emagrecimento definitivo. E vocês precisam pensar a longo prazo, para o resto da vida de vocês, como uma mudança do estilo alimentar, do estilo de vida. Você precisa ter paciência. Eu vejo que vocês não têm paciência. Vocês começam hoje a se alimentar de uma forma mais equilibrada. Vocês já querem perder 5 quilos em 2 semanas. E isso é pior. Foque nos alimentos, na qualidade dos alimentos e siga em frente, pensando daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, porque você vai ter resultado, você vai colher os frutos dessa alimentação equilibrada, dessa mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Porque enquanto vocês ficarem pensando em dieta, eu estou em dieta, eu entrei em uma dieta, é por um tempo, é por um período. E no momento que você voltar à sua rotina normal de consumir aqueles alimentos que excluiu, você vai voltar a ganhar todo o peso perdido. E vai aumentando cada vez mais essa termogênese adaptativa. Outro ponto, se você está comendo saudável e não está emagrecendo, se você não está chegando no seu objetivo de emagrecimento, algo está errado na sua alimentação. Não está equilibrada, muitas vezes pode ser as combinações erradas, muitas vezes pode ser o horário que você está consumindo algum tipo de alimento, ou muitas vezes você pode estar errando no que você entende como ser saudável. E o seu corpo começa a gritar. Isso não está dando certo, ele fica te dando sinais. Muda a estratégia porque isso não está funcionando. E a restrição, principalmente de alguns grupos, vai fazer mal, vai te faltar vitaminas, vai te causar desnutrição, vai faltar nutrientes para o teu processo metabólico. E tudo isso vai influenciar na perda de gordura, no teu metabolismo. Entramos agora nos 3 grupos de macronutrientes da nossa alimentação, que são os grupos grandes. Quando a gente come, esses alimentos são quebrados e digeridos e entram na nossa corrente sanguínea para nos fornecer energia e para alimentar alguma função do nosso corpo. Quais são esses macronutrientes, então? Carboidrato, proteína e gordura. E temos os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Todos os 3, macronutrientes quanto os micronutrientes, são importantes para a função metabólica. Cada um tem uma função importante e por aí só a gente derruba por terra essas dietas que excluem grupos por grandes períodos. Muitas vezes podemos fazer algumas estratégias de redução, mas não cortar, para o metabolismo não travar e não entrar no efeito platô. É importante sempre ciclar as estratégias alimentares. Em uma semana, eu consumo às vezes menos carboidrato. Na próxima semana, eu até aumento um pouquinho, mas não deixo de incluir os macronutrientes, os 3 grandes grupos. E aí é importante essa variedade, essa diversidade nas nossas refeições. Isso pensando a longo prazo, quando a gente quer um emagrecimento definitivo e não quer ficar emagrecendo, engordando, emagrecendo, engordando. E os alimentos, eles não têm um tipo apenas de macronutriente, por exemplo. Eles têm muitas vezes carboidrato e proteína, outro tem gordura e proteína, e às vezes alguns alimentos têm os 3. Vou dar alguns exemplos para vocês. Mas a gente precisa lembrar das principais fontes de carboidrato, que são as raízes, batata doce, batata inglesa, mandioca, mandioquinha, inhame, os pães, os biscoitos, macarrão, arroz, feijão. O feijão,
ele é fonte de proteína, mas tem carboidrato também. Menos que a proteína, mas tem. O arroz tem proteína, um pouquinho, mas tem. No arroz vamos ter aminoácidos importantes, que são parte de proteínas que são essenciais para o nosso organismo. Por isso, o famoso arroz com feijão é uma dupla maravilhosa. Cada um com os seus aminoácidos essenciais formam um casal perfeito. O arroz possui uns aminoácidos, o feijão outros. E assim eles se completam. Por isso que eu sempre falo, nenhum alimento é igual ao outro. Por isso a importância da variedade. E a chance da gente errar será muito menor, consumindo em excesso algum alimento ou consumindo menos de outro alimento que é importante. E quando variamos, quando temos acesso a todos os alimentos, essa alimentação diversificada, vamos estar oferecendo para o nosso organismo toda essa gama de vitaminas, de minerais. Qual a função do carboidrato para o nosso corpo? Fornecer energia rápida. Esse carboidrato, ele é digerido, cai na nossa corrente sanguínea e vira glicose, açúcar rapidamente. Mas o que muitas pessoas não sabem que ele é muito importante para o nosso sistema, para o nosso organismo. Ele é o nosso principal combustível, o combustível para o cérebro, sendo fundamental para a vida, para a cognição, para o nosso cérebro funcionar bem. E teremos menos chances de ter transtornos de humor, como ansiedade, depressão e estresse. Claro que aqui eu não estou falando de depressão e ansiedade, que muitas vezes pode ser um transtorno que precisa de cuidado, que precisa de tratamento, terapia em um primeiro momento. Mas temos sim um nível de doença que depende do que você está ingerindo. E sua mente, seu estado cognitivo vai funcionar bem quando você está fornecendo para ele essa glicose, que é a principal fonte de energia. Tem algumas estratégias nutricionais, que é o caso da dieta cetogênica, que ela, ao invés de usar a glicose, ela usa os corpos cetônicos, que você já deve ter ouvido falar. Alguns estudos mostram que essa estratégia, quando utilizada por um período curto, pode ter resultado. As células que estão ruins, que não andam tão bem, elas dão uma animada, elas se regeneram e acontece uma melhora da capacidade do cérebro. Agora, a glicose é sim o nosso principal combustível, mas não quer dizer que precisamos ter glicose em excesso circulando no sangue. Quando se tem muita glicose circulando, vira uma outra doença, que é o caso do diabetes. Viram como a nossa máquina, como o nosso corpo, ele é perfeito, mas precisa de equilíbrio, nem pouca glicose, nem muita. Agora vamos para o segundo macronutriente, que são as proteínas. As principais fontes são carnes, carnes vermelhas, carnes brancas, peixe, frutos do mar, ovos, produtos lácteos e proteínas vegetais. Vamos ter também os cogumelos, grãos, feijões, amendoim, castanhas e sementes. Claro que a proteína que temos na carne não vai ser a mesma proteína que temos no amendoim, por exemplo, a mesma quantidade, a mesma proteína, elas são diferentes, por isso a importância dessa variedade. E qual a função da proteína? A principal função é a construção e reparação de massa, aumento de massa muscular, fornecimento de aminoácidos, e esses aminoácidos ajudam a produzir células no sangue. As proteínas promovem sustentação, como o colágeno, que atua na sustentação da pele. As proteínas também são importantes nos fatores de coagulação, que impedem que você, por exemplo, quando tem um corte, não fique sangrando até morrer. Outra função da proteína é produção
de hormônios, vai ajudar na produção de hormônios, produção de neurotransmissores, que são aquelas substâncias conhecidas como hormônios da felicidade, a serotonina, a dopamina, substâncias químicas que circulam no cérebro, comunicando alguma mensagem. Agora, falando em gordura, outro macronutriente. A gordura, além dela estar nos alimentos, por exemplo, como carnes, ovos, nas carnes, então, vamos ter as proteínas e as gorduras. E muitas vezes vamos ter as gorduras também vindas de algumas frutas, como, por exemplo, o abacate, o coco, o azeite de oliva, vamos ter as gorduras das oleaginosas, das castanhas, das nozes, do amendoim. Então, como eu já falei, amendoim, por exemplo, tem gordura boa e vai ter um pouquinho de proteína também. E qual a função das gorduras? Produção de hormônios, absorção de vitaminas, como, por exemplo, a vitamina A vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Essas vitaminas precisam de fontes de gorduras. Perceberam quantas reações importantes desses macronutrientes fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo e do nosso metabolismo? E por isso, a importância de pelo menos as principais refeições, que são o café da manhã, o almoço e o jantar, ter essas três fontes de macronutrientes. Uma fonte, então, de carboidrato, uma fonte de proteína e outra fonte de gordura. Na maioria das vezes, como eu falei, a proteína vai fornecer gordura também, que é o caso dos ovos, por exemplo. Então, já estará nos fornecendo proteína numa maior quantidade e gordura menos, mas temos uma fonte aí. Então, lá no café da manhã, eu vou pensar em começar o meu dia com ovos, por exemplo. Posso incluir uma fruta como o abacate, que terá outra fonte de gordura. Cada alimento é único, não é o mesmo tipo de gordura. A gordura que está no ovo é diferente da gordura do abacate. O abacate é um excelente antioxidante, que é a glutationa, que vai ajudar a controlar os radicais livres. Outra fonte de gordura é o laticínio, iogurte ou queijo. Então, se você consumir, por exemplo, um pedaço de queijo no café da manhã, você vai estar consumindo proteína e gordura. As tuas refeições, as três principais, precisam ter esses três grupos alimentares. Se você realmente quer emagrecer e mexer no seu metabolismo. Claro que, eventualmente, fazer um lanche no jantar, por exemplo, tudo bem. Ou saiu correndo e não conseguiu tomar o café da manhã, tudo bem. Você pode chegar no trabalho e consumir, por exemplo, uma fruta, mas isso não pode ser todos os dias, porque vai atrapalhar o teu emagrecimento. Porque dessa forma, você vai estar fornecendo só um grupo, que é carboidrato. Por exemplo, se for uma banana, a banana tem bastante carboidrato. Então, por isso, a importância de ter, na maior parte dos seus dias, consumir equilibradamente os três macronutrientes. Agora, entramos nos micronutrientes. Onde vamos encontrar? Vamos encontrar nas frutas, nos legumes, nos vegetais. Por exemplo, o abacate, ele vai ter a gordura do macro, vai ter um pouquinho de carboidrato, mas ele também vai ter vitaminas e minerais fundamentais para várias funções metabólicas, síntese de gordura, quebra de gordura, produção de enzima, produção de hormônios, ferro, baixa produção de glóbulos vermelhos. Tudo isso, os micronutrientes vão nos fornecer para que a gente realmente consiga melhorar essas enzimas, melhorar a produção desses hormônios, aumentar o ferro. E qual o problema de baixa produção de glóbulos vermelhos? Qual a função dos glóbulos vermelhos? Eles têm a função de transportar o oxigênio que vem da respiração, é transportado pelas células vermelhas do sangue, as hemácias, vai passando pela corrente sanguínea e esse oxigênio vai sendo jogado para dentro da célula.
E esse oxigênio dentro da célula vai mexer com o teu metabolismo. Por exemplo, se você tem deficiência de ferro, né, a famosa anemia, não consegue circular esse oxigênio de maneira adequada, o teu metabolismo vai ficar mais lento, vai ter cansaço, falta de energia, o cabelo começa a cair, a unha fica fraca. Por que tudo isso? Por que quando estamos desnutridas, perdemos cabelo? Por que a unha fica fraca? Porque, gente, ter unha e cabelo não é fundamental para a sobrevivência. Na hora que você está fornecendo nutrientes adequados para o teu organismo, vai nutrir todos os lugares do corpo. Quando você não está fornecendo esses nutrientes adequados, ele vai primeiro priorizar as funções de vida, como coração, pulmão, rim. Então, ele vai priorizar as funções de vida, como coração, pulmão, rins. Ele não vai dar importância para unha, cabelo, flacidez de pele, ele vai priorizar as funções vitais. Gosto de fazer uma analogia. Se você está com seu orçamento curto, com pouco dinheiro, você não vai fazer a unha semanalmente, você não vai fazer o cabelo uma vez por mês, você vai priorizar o quê? As contas. Vai pagar aluguel, vai pagar luz, enfim, vai pagar as contas básicas. Agora, uma pessoa que emagrece 20 quilos em um mês, por exemplo, o que vai acontecer com o corpo dela? Ela vai ficar com aquela aparência feia, vai ficar com olheiras, vai ficar pálida, começa a perder cabelo, a unha fica fraca, fica flácida, fica realmente com uma cara feia. Por isso a importância de emagrecer com um bom aporte de macronutrientes e micronutrientes para fornecer ao nosso corpo tudo o que ele precisa, o combustível certo para que a nossa máquina funcione. É fundamental para emagrecer de forma saudável e definitiva, sem ter ganho de peso, reganho de peso. Então, fazendo um resumo geral, sempre temos que fazer as associações. As minhas refeições principais precisam ter macronutrientes, que são carboidrato, proteína e gordura. E os micronutrientes, que fornecem vitaminas e minerais, que são fontes de as frutas, os legumes, os vegetais. Nas principais refeições, então, dentro da sua logística, inclua esses grupos, vai ser muito importante. E nas refeições intermediárias, Rô, nos lanches, preciso incluir também esses grupos? Sim, sempre que possível. Por exemplo, lanche da tarde. Consuma um iogurte natural, coloque uma porção de castanhas e uma fruta, um morango picado, um kiwi, ou 1 ou 2 ovos cozidos com uma banana e uma colher de sopa de farelo de aveia, que é um carboidrato, farelo de aveia. Ele é um carboidrato não digerível, não digere, ele fica nas fezes para formar o bolo fecal. Bastante fibra na alimentação ajuda a formar essa pasta das fezes, para que você consiga eliminar as toxinas. Por isso a importância de beber bastante água para hidratar as fezes, para que tenhamos fezes pastosas. Então, sempre vai ser melhor associar pelo menos 2 desses macronutrientes. Por exemplo, se você comer só um biscoito no meio da manhã ou no meio da tarde, é só carboidrato. Como vai impactar isso no seu organismo? Como isso vai chegar? Vai chegar glicose muito rapidamente. E aí não vai ser legal. Isso a longo prazo. Às vezes eu escuto muito no consultório, mas Rô, eu consumo 3, 4 biscoitinhos, mas isso a longo prazo vai impactar o teu organismo, vai começar a acumular gordura. E muitas vezes, aquela falsa magra que tem perna, braço fino, que era o meu caso, gente. E tem só a gordura abdominal, aquela gordura que se acumula aqui no abdômen. O que é isso? Às vezes, a pessoa até se alimenta de forma saudável, mas como ela não equilibra os 3 macronutrientes, acaba acontecendo isso. Ela vai acumular gordura somente naquela região. Então, sempre que possível, não consuma nenhum grupo isoladamente. Não consuma só carboidrato, não consuma só proteína.
tente juntar os três. E se for o caso de consumir um grupo, escolha sempre a proteína, porque ela não vai impactar tanto o teu organismo e ela não vai fazer com que você acumule essa gordura. Mas sempre opte por ser equilibrado, nem que seja um pouquinho de carboidrato, mas pouco. Por exemplo, que nem eu citei o caso da banana, a banana já tem carboidrato. Então, se você comer uma banana com um ovo, por exemplo, você já vai estar fornecendo a quantidade de carboidrato ideal. Não precisa incluir mais um carboidrato. E muitas vezes, quando você come só esse biscoito que eu citei, você vai ter mais fome. Logo em seguida, você vai estar com fome. Por quê? Porque não sacia, não te dá uma saciedade longa. E aí você fica beliscando, daqui a pouco você busca outra coisa para comer e passa o dia inteiro beliscando. Então, gente, se você comer mais e melhor, o teu organismo vai entender que você não está no modo sobrevivência e ele vai responder melhor. Claro que, eventualmente, nos finais de semana, sentar-se à mesa com a sua família e comer, por exemplo, um macarrão, colocando proteína, uma gordura e um vegetal, não tem problema. O problema é comer só a massa. Viram a diferença? E o problema também é comer todos os dias essa massa. Aí realmente vai estar impactando de forma negativa o teu organismo. E aí você não consegue conquistar o emagrecimento. Então pode comer a sua massa, eventualmente, pode comer a sua pizza, coloque proteína, coloque uma fonte de vegetais, inclua mais uma gordura boa, pode ser um azeite de oliva, para deixar essa refeição completa. Beijo grande, acabamos este vídeo e não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloque aqui embaixo um comentário. Me diz o que você já está habituada a comer do que a gente falou hoje, e o que falta você incluir desses grupos de macro e micronutrientes na sua rotina alimentar.